todos bem, não é? Estão todos com saúde, estão todos felizes, todos agradecidos pelo que Deus tem feito neste ano que terminou, não é? Este ano que se passou e não volta mais. Eu sou muito grato a Ele, agradeço a Ele por cada dia, cada hora do meu viver, não é? Já estou com alguns anos de lambuja e estou firme. Hoje estive lá na chácara, dei um trampo lá e aí me chamaram para almoçar, faltava um pedacinho para mim terminar minha tarefa. Depois do almoço eu voltei lá de novo. Verdade é que a gente não é mais aquele jovem, né? Mas há motivo para ser muito ingrato ao nosso Deus. Nós vamos tomar essa escritura de Hebreus, ou melhor, São Mateus, capítulo 7, e nós vamos dedicar o nosso tempo orando a Deus, agradecendo a Ele, pedindo perdão a Ele, não é? Por nossas falhas, por nossas fraquezas. Ou vocês acham que não tem nenhuma falha? Não tem nenhuma falha, não tem nenhum lugarzinho fraco? Nenhum ponto fraco aí onde o inimigo tem entrado? Não tem um só, né? Temos muitos, esta é a verdade. Mas São Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, acha. Ou melhor, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Nós cremos que o nosso Deus cumpre tudo o que Ele tem prometido. Temos aprendido com o nosso Elias que não importa quão estranho, quão esquisito pareça para nós, seres humanos, o que Deus tenha que fazer para cumprir as suas promessas. Porém, Ele a cumprirá. Não importa quão estranho, né? Quão esquisito pode aparecer para mim ou para você, o que Deus tem que fazer para cumprir a sua palavra, Ele a cumprirá. Aqui na mensagem A Frecha do Livramento, o profeta de Deus fala isso. Agora você sabe, não importa quão misterioso isso pareça,
Deus sempre guarda a sua palavra. Deus sempre guarda a sua palavra. E irmão Branham diz assim, que Deus, para ser justo, ele tem que guardar a sua palavra. Não importa quão irracional isso possa parecer às pessoas, quão irracional, Deus cumpre a sua palavra. E se ele faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus guardará essa promessa. Você e eu, nós seres humanos, você e eu fazemos uma promessa e nós a quebramos. Nós esquecemos, ou às vezes não damos conta de cumprir, porque somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos falíveis. Você e eu fazemos uma promessa e nós a quebramos. Não porque queríamos fazê-lo, não porque queríamos quebrá-la, mas às vezes a circunstância nos leva a fazer isso. Por uma maneira, uma coisa circunstancial, você não dá conta de cumprir o que você prometeu. Porém, Deus sendo infinito, conhece todo o futuro desde o princípio, ele não pode quebrar a sua promessa, esquecer da sua promessa. Ele, sendo infinito, ele cumprir o que ele prometeu. Ele não faz uma promessa a não ser que ele sabe o que vai acontecer. Amém. E se ele sempre guarda a sua promessa, às vezes isso parece ser ridículo, a maneira pela qual ele tem que agir para manter sua promessa. Mas Deus sempre faz isso. Ele sempre cumpre, ele sempre mantém aquilo que ele prometeu. Agora, a escritura que lemos, ele faz até um desafio. Um desafio para nós, seres humanos. Então ele disse, você ou vós sendo maus, claro que somos maus desde o nosso nascimento. O profeta de Deus diz assim, você já nasce como um fracassado. Vive como um fracassado, em meio a um povo fracassado, em meio a credos fracassados, igrejas fracassadas. Porém, você tem que chegar em algum lugar de alguma maneira. Então, ele diz, vós sendo maus, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Agora, qual é o desejo, o maior desejo que há no seu coração? Qual é o maior desejo que há no coração de um cristão nessa última era, nesses momentos finais em que nós estamos vivendo? Você não vai
desejar uma coisa supérflua. Uma coisa que quando Jesus vir e te arrebatar, você não vai levar. Se você estiver agindo assim, então está passando por cima da orquídea para ir em busca de uma margarida. Está deixando a coisa mais principal de lado. Então, o irmão Brana disse, se há uma coisa que eu desejo na minha vida, é ser um cristão melhor do que o que eu sou. William Marion Branham falando isto. Que homem era aquele homem? Que homem era aquele homem? Você já se colocou no lugar dele? Um homem que podia ouvir Deus falando com ele. Um homem que Deus lhes mostrava a visão. Um homem que Deus lhe mostrava que aquele morto ia ressuscitar. E, na verdade, ele ia crendo na promessa de Deus e aquilo acontecia. Se um homem como ele estava desejando ser um cristão melhor, e eu, e você, e nós? Que Deus nos ajude. Precisamos, amados, de uma porção maior do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos de uma porção maior de Deus em nossa vida. Porque se entristecemos o Espírito Santo, então nós perdemos o gozo, a alegria da nossa salvação. Isso é verdade. E quantas vezes nós temos o entristecido? Quantas vezes nós temos feito coisas que ele não podia presenciar aquilo? Quantas coisas temos feito que deixamos ele de lado, deixamos ele, quem sabe, para trás. E nós vamos. Quando conhecemos o certo e o errado. Vamos lembrar que o profeta diz na mensagem sempre presente, Água da Rocha, que farei com Jesus chamado Cristo, 102. Quem se lembra? Existe uma coisa você tem que fazer pelo Espírito Santo. É discernir, é saber o que é certo e o que é errado. Uma coisa você tem que saber pelo Espírito Santo. Conhecer o que é certo e o que é errado. É o parágrafo 102. E nós conhecemos o que é certo. E nós não somos, digamos assim, tão indouto, tão insolente, para não saber quando as coisas estão erradas. Quando não podemos sair aquilo não agrada a Deus, aquilo está errado, aquilo está fora da palavra, aquilo não entristece, ou melhor, entristece o Espírito Santo. E nós vamos e fazemos. Então nós temos muito que pedir a Ele. Perdão. Pedir a Ele para nos perdoar. Ele tem graça. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus rico em misericórdia. Aliás, Paulo diz que Ele é um Deus riquíssimo em misericórdia. Então, se nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, e vamos até Ele suplicando sua misericórdia, Ele é um Deus perdoador. Amém.
Se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre sua transgressão, nunca prosperará. Então é melhor cair uma vez, tropeçar e bater com a cara no chão e se arrepender, se pôr em pé, bater a poeira, clamar por misericórdia e alcançar a misericórdia do Senhor, de que cair uma vez só e ficar prostrado. Eu disse, é melhor cair uma vez, é melhor cair 10 vezes e arrepender as 10 vezes, que cair uma vez só e ficar prostrado. Então a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem cobre sua transgressão não prosperará. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pois podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele não tem nos lançado fora da sua presença. Ele não tem retirado de nós o teu Espírito Santo de uma vez por todas. Ainda que reconhecemos que temos sido ingratos, é verdade, temos sido ingratos pelo muito que Ele tem feito por nós. E sabendo da hora em que nós estamos vivendo, e mesmo assim a gente ainda age de uma maneira errada. Olha, irmãos, eu não queria adiantar nada aqui, mas olha, o profeta disse: e todo mundo pentecostal, todos os assim chamados cristãos, se eles prostram, vocês não devem fazer isso. Permaneçam leais a Deus. Amém. Orem, vivam bem, se associem com Deus e o seu povo e saiam dentre as coisas mundanas que a Bíblia diz serem ímpias. O Espírito Santo chama as coisas mundanas que a Bíblia diz serem ímpias. O Espírito Santo chama as coisas mundanas. Ou melhor, o Espírito Santo chama as pessoas fora. Não importa o que sua vizinha faça, ou quão bom ela seja, ou o que aquele sujeito faça, não se associe com a incredulidade, porque isso pulará diretamente para você. E o profeta diz amém. Isso pulará diretamente para você. Saia do meio deles, separai-vos, disse Deus, e eu vos receberei. Isso é correto. Amém. Conselhos de Deus para nós através de seu profeta, que veio com essa mensagem precursando, não é, a segunda vinda do Senhor Jesus. A mensagem que é o atavio da noiva. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Veja, visto que temos, verdade, Ele está ali no lugar da intercessão, intercedendo por nós. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Estamos diante de uma grande oportunidade. Se Jesus vier nesta noite, nós estaremos preparados. Se Ele vier no próximo amanhecer, nós estaremos preparados. Vamos orar, vamos falar com Deus.